Durante toda a sua vida terrestre, Cristo sempre foi tentado e perseguido por Satanás. Entretanto, nas 3 tentações no deserto, vemos mais claramente o grande conflito em ação e a vitória de Jesus sobre Satanás. Logo após seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. A Bíblia ensina que Satanás é o originador do pecado. Em João, nós lemos: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então define a obra de Cristo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Satanás havia tido sucesso nas suas 2 primeiras rebeliões. Na primeira, conseguira 33% de êxito, ao levar os anjos de Deus à desobediência. Na segunda, 100%, ao levar Adão e Eva ao pecado. Agora, com o Filho de Deus, esperava ser vitorioso novamente. Cristo é comparado ao segundo Adão. Aonde o primeiro Adão falhou, Cristo, o segundo, deveria vencer. No isolado deserto, Jesus não estava em posição favorável para suportar as tentações de Satanás, como estava Adão quando foi tentado no Jardim do Éden. Qual foi a primeira tentação de Cristo? Em Mateus capítulo 4, verso 3, nós lemos o seguinte: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Durante toda a sua vida, Cristo nunca operou milagre para o seu próprio benefício. Tinha o poder de realizar, mas não fez. Podia alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, mas nada fez para benefício próprio. Satanás se apresenta para Cristo como um anjo enviado do céu e, duvidando de sua identidade, disse que se ele fosse de fato o Filho de Deus, não estaria naquelas condições. Então sugeriu: se tu és o Cristo, transforme essas pedras em pães. No mesmo ponto em que Satanás obteve êxito com Adão e Eva no Jardim do Éden, ele esperava obter com Cristo na tentação do apetite. Mas o conhecimento da palavra de Deus e a sua ligação com o Pai fizeram de Jesus um vitorioso diante desta primeira prova. Jesus respondeu em Mateus 4, verso 4: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual foi a segunda tentação de Cristo? Em Mateus 4, versos 5 e 6, nós lemos: Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A fim de tirar vantagem da fé e perfeita confiança que Cristo tinha demonstrado no Pai Celestial, Satanás impelira Cristo a agir com presunção. Satanás tentou enganar a Cristo através da lisonja, admitindo que ele estivesse correto no deserto, tendo fé e confiança que Deus era seu Pai, mesmo sob circunstâncias probantes. Então intimou Cristo a dar-lhe uma lição, uma prova adicional de sua inteira dependência em Deus, mais uma evidência de fé, de que era o Filho de Deus, atirando-se do templo para baixo. Disse Cristo de que se ele realmente fosse o Filho de Deus, não teria nada a temer, porque os anjos prestariam ajuda. Jesus responde à tentação com Mateus 4, verso 7. Jesus não levaria a fidelidade e amor para com o Pai a um julgamento desnecessário. Apesar de estar nas mãos do inimigo e estar em extrema dificuldade e perigo, não iria tentar presunçosamente a Deus, a que agisse em sua providência por sugestão de Satanás.
Qual foi a terceira tentação que Cristo sofreu no deserto? Em Mateus 4, versos 8 e 9, nós lemos o seguinte: Levou o diabo ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Nas duas primeiras tentações, Satanás não havia revelado seus propósitos e sua identidade. Ele afirmara ser um mensageiro exaltado das cortes celestes. Mas agora tira o seu disfarce. Apresentou-se como inimigo e prometeu a Cristo todos os reinos do mundo na mais atrativa beleza, enquanto se dizia príncipe desse mundo. Esta última tentação, a mais persuasiva das três, a mais difícil de ser suportada. Satanás sabia que a vida de Cristo deveria ser de injustiça, agrúrias, sofrimentos e pensou que poderia aproveitar-se desse fato e subornar Cristo a renunciar à sua integridade. Satanás usou toda a sua força nessa última tentação, pois esse seria seu último esforço para decidir seu destino se seria vitorioso. Jesus então responde à tentação com Mateus 4, verso 10. Então lhe ordenou Jesus: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quando Satanás solicitou a homenagem divina de Cristo, despertou-se-lhe indignação. Cristo não podia suportar essa presunção de Satanás. Usando sua divindade, ordenou: Satanás, retira-te daqui. Hebreus 4,15 diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Mas o que significa isso? Por certo, Jesus não foi tentado nas mesmas tentações que enfrentamos hoje. Existem tentações que são peculiares aos nossos dias, mas o que Paulo está tentando ensinar aqui é que ninguém nunca, jamais será tentado além daquilo que Cristo foi tentado. Satanás esgotou contra ele todas as suas artimanhas e todos os seus enganos. A vitória em Cristo, ela é certa. Todo aquele que confia em Jesus sairá vitorioso na tentação. Por causa de sua vida santa, Jesus pode oferecer perdão para o maior pecador. João Batista havia antecipado a obra de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo explica que assim como os pais desobedeceram, ou como a desobediência veio por meio de um homem, nós nos tornamos pecadores, assim também, pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, nós nos tornamos justos. A vida santa de Cristo nos é imputada e nós somos considerados justos diante de Deus. Qual é então o segredo da vitória? O segredo da vitória de Jesus foi que ele venceu por sua dependência de Deus. Tudo o que ele fazia estava em perfeita harmonia com o Pai. Agora, além da sua dependência de Deus, Jesus conhecia também a palavra. Ele venceu pelo conhecimento da palavra. As suas respostas às tentações sempre foi: está escrito. E a Bíblia oferece para mim e para você uma linda promessa. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, Paulo declara que nós nunca, jamais seremos tentados além das nossas forças. Diante dessa realidade da vitória de Cristo, que Ele oferece a mim e a você, qual hoje será a sua decisão? Talvez você esteja passando por um vale de provas, por um momento difícil na vida, mas a promessa de Cristo é: eu estarei com você e nós venceremos pelo poder dEle. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai Santo, que nós sejamos fortalecidos por Cristo diante da prova e que a mesma vitória que o Senhor obteve sobre Satanás, pela tua dependência com o Pai, pelo conhecimento da palavra, nós também possamos experimentar em nossa vida.
Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere-o.